Amigas e amigos, existe uma diferença fundamental, essencial entre quem faz militância política de esquerda e de direita, que é o raciocínio e o berro, o cérebro e os bíceps. E quando se fala em militância política, não está se falando só de quem faz uma militância constante. Todos que se propõem a fazer alguma consideração no âmbito político está manifestando uma ideologia, um conjunto de ideias. É evidente que numa sociedade como a nossa, a predominância da ideologia da direita, ela é, pode-se dizer assim, massificada pelos aparelhos ideológicos, mídia, as seitas religiosas aí que invadem o espaço sagrado da religião do povo, da religiosidade do povo, manipulando a ética, essas questões todas aí, os princípios morais do povo. Essa é essencialmente a ideologia da direita, de enganação, de trapaça, de imposição de uma realidade que interessa só a um grupelho privado, um clube privado. Essas questões que eu tenho falado aqui reiteradamente, são essas concepções que estão aí na sociedade, que estão arraigadas na sociedade. Mesmo assim, a esquerda tem aí a persuasão, tem aí o uso do cérebro, do raciocínio. Só pegar aí do fim da ditadura militar para cá as conquistas civilizatórias, democráticas. Isso é essencialmente de esquerda. A direita é aquele processo de ação e reação. A direita é a reação. Ela reage ao progresso social, ao desenvolvimento, à ideia de pertencimento, de que todos pertencemos a um conjunto, o conjunto da humanidade. E tem aí, a gente pode pegar em âmbitos menores, pertence a uma nação, a um estado, a uma região, a uma cidade. Esse sentimento de fraternidade, de convivência, entre iguais, de que todos têm direitos, esses preceitos da civilização, da Revolução Francesa, das revoluções do século XX, todas essas questões que eu tenho falado aqui, a questão ideológica, a manifestação ideológica. A direita, como é que ela pode se comportar num ambiente assim? Eu já falei aqui várias vezes da tese do filósofo Roland Corbusier, que ele dizia que a direita não tem como raciocinar, com esse ponto de vista democrático, civilizado, porque ele dizia que a direita não tem como apreender a realidade, trazer a realidade para o mundo, das coisas concretas. Como é que vai ter democracia para esse mundão de gente, sem que os interesses desse clube privado sejam feridos, sejam questionados? Como é que vai ter justiça social? Como é que vai ter aí processos civilizatórios, processos civilizados para que todos participam, debatam, entendam os seus direitos como ser humano, como sociedade e tudo mais, sem atingir os privilégios de uma casta, essa questão da pirâmide social que eu tenho falado aqui? Por que essa insistência tanto em exigir que o PT, esse acrônimo que eles inventam sempre, essas verborragias, tem que fazer autocrítica, estão exigindo que a rendição dos petistas, de todo mundo que é democrata, que é civilizado, que é aí, vamos dizer assim, progressista, para resumir aí uma definição, que luta pelo progresso social. O que disse aí o troglodita, o gorila, fazendo a comparação com o que se diziam, dos militares golpistas, o termo veio da Argentina, veio para o Brasil e tal. O raciocínio de troglodita, de brutamontes, de gente truculenta, os vermelhos ou vão para a cadeia ou saem do país e tal. Olha, isso é o berro. Esse berro se espalha aí na militância da direita. A ideia de que os vermelhos são baderneiros, são vagabundos, são corruptos, não sei mais o que, tal. Isso aí é histórico, Como se usam esses conceitos, por determinados grupos sociais contra outros, exatamente para defender ali interesses de manipulações e tal. Agora, evidentemente que com a evolução do pensamento humanista, democrático, progressista, isso aí tem que prevalecer, tem prevalecido, pode-se dizer assim. É lógico que com um preço altíssimo, os banhos de sangue, os morticínios, o regime capitalista é isso aí, é o regime da reação. E o que nós estamos vendo aqui com esses comportamentos de trogloditas é exatamente isso, o regime da reação, a ideia da reação.
A ideia dos bíceps, os brutamontes aí, que fica ameaçando todo mundo aí, ameaçando a democracia, os gritos do troglodita gorila Jair Bolsonaro, as ameaças do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Tudo isso pode ser contabilizado aí nesta dicotomia entre civilização e barbárie, entre quem é civilizado, quem é democrático, quem não berra, quem raciocina. E os trogloditas e os gorilas berrando. É isso aí, né? Existe na teoria, inclusive da evolução, né, das espécies, né, teoria do Darwin, né, que tem regressões à bestialidade, ele dizia. A humanidade conquistou, né, um patamar aí de civilidade, né, que não dá para imaginar uma regressão, mas regressões ocasionais à bestialidade ocorrerão. Ele dizia aí, ó, uma regressão à bestialidade, com esses pronunciamentos do clã Bolsonaro, né, defendido, falei aqui do editorial do jornal O Estado de São Paulo, né, uma patranha, uma vergonha aquele editorial, né, exigindo mesmo assim, a rendição. Ou vocês, o Estadão falando que o Bolsonaro falou com outras palavras, ou vocês se rendem ou serão banidos, vão para a cadeia ou vão para fora do país. Olha aí o que é o troglodita. Né? Quer dizer, aí é aquela história que eu tenho falado aqui, as guerras, né, do regime, as guerras aí, né, guerra civil na Rússia, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, as guerras aí do século XX, né, exige a rendição incondicional. Se vocês não reagirem, se vocês não se renderem, né, vocês vão ser atacados, e aí você organiza a resistência. Vocês vão invadir aqui, vai ter resistência. E aí acontecem as tragédias, as grandes tragédias. Aí o comunismo matou não sei quanto, o comunismo matou não sei quanto, defendendo o que? A pátria, defendendo a humanidade, defendendo a democracia, o progresso social. O que foi a resistência à ditadura militar, por exemplo? A resistência ao projeto neoliberal. E se esse troglodita vencer as eleições, tomara que não, né, vai ter resistência. Ou eles acham que vão chegar aqui, ou rendem, ou vocês se rendem, ou serão presos, e não vai ter reação. Em que lugar da história isso aconteceu? Né? Quem estuda a história sabe como foram os processos aí de resistência. É lógico que aí está se falando de força política. Né? Tem que ter a resistência política. Né? Tem que fazer aí a contraposição. Né, organizar aí um movimento, sim, né, mesmo que o Fernando Haddad e a Manuela Dávila ganhem as eleições, é preciso sim organizar a resistência, porque os trogloditas, os gorilas estão aí. A Lava Jato forjou um ambiente dos golpistas, do espectro dos golpistas, para a proliferação de gorilas, de cachorros loucos, que eu falo aqui sempre. Essa turma que não raciocina, essa turma só usa o berro, não tem raciocínio. Fala pra gente, mas tem aqui a democracia, tem isso, tem aquilo outro e tal. Não é o berro, a ameaça, o bíceps. Usa o cérebro, ao invés de usar o bíceps. Não quero saber, mas vem os gorilas aí ameaçando e tudo mais. Tem exemplos e mais exemplos aí. Eu falei aqui do editorial do Estadão. O secto do Hugo Studart, nessa polêmica aí sobre o livro dele, da Guerrilha do Araguaia. O que é aquilo lá? É uma algazarra juvenil. Eles não têm sequer cérebro suficiente, o secto dele, e ele também se manifesta aí, né, com um linguajar, né, de garatujo, né, mal elaborado, né, não consegue juntar A com B, né, não consegue somar 1 mais 1 para dar um mínimo de racionalidade, de raciocínio. É o puro berro. Isso no âmbito aí da escrita, né, da internet, do debate, da polêmica. Né, quem viu lá, quem acompanha, sabe o comportamento de algazarra de creche. E gente que tem falei aqui, professor aí do INSPER, historiador, outro é não sei o que, é jornalista. Né, veja como a ideologia vai brutalizando as pessoas. A ideologia do troglodita, da direita, né, vai tirando o intelecto, jogando forças nos bíceps, no berro, na garganta. Os gargantas lá do Studart, ele mesmo, essa rataria pretoriana midiática aí, o que é isso? Não garganta e ameaças e tal, não tem nada de cérebro, não tem raciocínio. Agora tudo isso, né, atende a interesses mais de fundo, interesses maiores. Tem uma entrevista aí de um catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Granada, o nome dele é Francisco Balaguer,
né, que ele deu entrevista na revista eletrônica Consultor Jurídico. Ele diz que ele é da Espanha, ele é autor de mais... Ele é catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Granada, na Espanha, desde 91. É autor de mais de 300 publicações sobre direito constitucional em 12 países e é diretor do Centro de Excelência do Integração Europeia e Globalização, uma entidade aí, deve ser. E que na entrevista ele diz aqui que a globalização mudou a forma de as economias se relacionarem, mas também acabou subvertendo as estruturas de poder. Ele é considerado, segundo aqui a apresentação dele na revista Conjur, um dos maiores estudiosos do direito constitucional do mundo no século XXI, reorganizou a correlação de forças entre as constituições e as grandes corporações. O que está dizendo aqui é o que está acontecendo no Brasil, né? Os interesses aí de Wall Street, que eu tenho falado aqui do Pentágono e tudo mais, o sentido do golpe, o programa de governo do Jair Bolsonaro, né? E os trogloditas, os gorilas, cachorros loucos, aí com a bandeira, né, de Wall Street nas costas. A minha bandeira jamais será vermelha e tal. Eles não conseguem sequer enxergar o que tem por trás do... Até a bandeira deles é fake. O que tem por trás das cores aí e tudo mais, né? O que é o programa de governo do Bolsonaro? Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com as cores brasileiras de verdade, né? Com o sangue vermelho brasileiro, né, do índio, do negro, do mestiço, etc. Não essa aí é a instrumentalização dos bíceps no lugar do cérebro, do berro no lugar do argumento, da inteligência, do raciocínio. E sai por aí com a bandeira defendendo claramente isso aqui que o professor está dizendo aqui, os grupos, os grandes grupos econômicos, financeiros e tal, né? São pessoas completamente esvaziadas de intelecto, como Hugo Studart e seu séquito, a rataria pretoriana mediática que fica fazendo isso, esvaziando, tirando o intelecto desse tipo de gente. Qual é a missão de quem defende, né, a democracia, o progresso social, a humanidade? Enfim, quem usa o raciocínio no lugar de bíceps, quem usa o argumento no lugar do berro, é exatamente fazer isso aí, ó, mostrar. Tem aqui interesses econômicos grandes, gigantescos, de saque à nação, ao país, né, a riqueza do país, a produção, a força de trabalho, escravizar a força de trabalho, tudo isso é defender o Brasil. Votar na esquerda é defender o Brasil. Isso aí, Jair Bolsonaro, esses brucutus aí, tudo isso aí é gente, né, instrumentalizada como fazia o Hitler com as quintas colunas que eu falei aqui. Essa aí é gente que são serviçais, são bate-paus, né, de interesses que não tem nada a ver com o Brasil, com o povo brasileiro. Brucutus, essa gente aí, né, os trogloditas. Exatamente isso, uma guarda pretoriana desses interesses, da quinta coluna de Jair Bolsonaro, dos gorilas e tudo mais. Que ele diz aqui que nem sempre o interesse dos grandes grupos econômicos é o melhor para a democracia ou está de acordo com as constituições. Ele está sendo diplomático aqui, nunca está. Mas defender o Brasil, o que tinha na Constituição brasileira, por exemplo, de 88? A diferenciação entre a empresa nacional e a empresa internacional. Fernando Henrique acabou com isso. Consequentemente, as grandes multinacionais chegaram aqui e abocanharam tudo. Acabaram com as empresas nacionais, quase todas. Aí essa turma aí foi para onde? Quem era dono das empresas nacionais e tal? Foi para o mundo financeiro, especular aí no mercado da dívida pública, desse mecanismo de transferência, né, de renda dos pobres, dos trabalhadores, para os ricos, para os capitalistas, por meio dos títulos da dívida pública, de impostos que o povo paga. Né? Essa turma não está nem aí para o Brasil. Gente, mas tem que defender o Brasil aqui, ó. Né, criaram um sistema aqui econômico, né, com soberania e tudo mais, defender as nossas estatais criadas pelo Getúlio Vargas no espírito da Constituição, da Revolução de 1930, de defesa da nação. Né? De quem defende a nação, quem defende a soberania nacional, quem é patriota tem que ser de esquerda. Jamais alguém de direita pode ser patriota. É uma contradição em si, como se diz. Ou se é patriota ou se é de direita. Não tem meio termo aí nessa questão toda. Eu estou dizendo, evidentemente, que tem muita gente que não tem, pode-se dizer, eu não tenho assim, identidade filosófica com a esquerda e tal, mas nessa situação,
essa dicotomia que é típica do capitalismo. Quem defende a sociedade, quem defende o país, quem defende a soberania nacional é de esquerda. Né? A direita, ela é intrinsecamente entreguista, corrupta. Não tem como ser de direita e não ser corrupto, é impossível. Ou se é ético, ou se é uma pessoa com sentimento democrático, ou se é de direita. Se é corrupto, não pode ficar na esquerda. Naturalmente ele vai para a direita, uma hora ou outra ele vai para a direita. Antônio Palocci e outros mais que tem por aí. Ainda prossegue aqui o professor dizendo que temos que fazer, o que temos que fazer é retomar a Constituição ao centro da vida política, retornar a Constituição nos sentimentos, no sentido de identidade cultural da sociedade. Olha aí. Exatamente isso. O país tem que ter soberania, sua Constituição, né, que proteja a nação, proteja os seus, né, a sua população e tal. Aí ele fala aqui do Brasil. O Brasil é um exemplo disso. O país, né, passa por uma crise, mas deve se colocar como uma liderança local para representar os interesses da América Latina de maneira supranacional. A história teve aqui, né, o Unasul, né, a CELAC, essas coisas todas, fortalecimento do Mercosul, para inserir o bloco aqui com o Brasil como casa de força da região, na geopolítica internacional, na geoeconomia, né, no BRICS, nas relações aí sul-sul, né, com a China, com a Rússia, com a África do Sul, essas coisas que o Lula bateu. Né? Isso é importante dizer, teve grande influência nesse ciclo de progresso que nós tivemos aqui, econômico, social, desenvolvimento e tudo mais. Isso é uma das coisas que despertou aí a turma de Wall Street, do Pentágono, da Casa Branca, do regime, né? Essa ofensiva, essa Lava Jato, por exemplo, quem acreditar que Petrobras, quem acreditar que não tem coisas por trás disso aí, é a mais pura ingenuidade. Claro que tem. Não é assim explícito e tal. Eles vêm aqui e falam, ó, tem aqui um pessoal aqui disposto a fazer qualquer negócio, é uma indústria aí de delação premiada e tal. Vamos instrumentalizá-los, o Grupo Globo. O que vocês acham? Acho que é uma boa e tal, né? Por quê? O que tem aí? Tem uma turma aí de esquerda, um Lula, não sei o que e tal. O que a gente vai inventar para pegar eles? Inventamos em outros lugares aí, história de corrupção, e deu certo. Deu certo lá com o João Goulart, com o Getúlio Vargas, né? Fizemos o Getúlio Vargas se suicidar. E isso dá resultado, porque explora exatamente isso, a ética do povo, os aparelhos ideológicos. Aí, a partir disso, se formam essas hordas de brucutus, de trogloditas, e aparecem os trogloditas, os gorilas, os cachorros loucos, o Jair Bolsonaro aparece, e apareceu, tá aí, né? O Jair Bolsonaro, por exemplo, está dizendo aí que ele vai usar o WhatsApp como uma peça importante, não só da campanha e tal, quando ele for presidente, se ele for eleito e tal, ele deve transformar o aplicativo em uma das principais ferramentas de governo e de comunicação. Diz que vai criar aí, né, para se comunicar com a população mais, né, pobre, fazer manipulação ideológica, claro, né? Porque certamente na mídia também vai ter resistência se ele for eleito, se ele for presidente com essas ideias dele aí. Que já está anunciando aqui a manipulação pelo WhatsApp. Diz que a ideia aqui é de dos estrategistas políticos do candidato, entre eles Eric Wilson, famoso por ter trabalhado na campanha vitoriosa de Michael Bloomberg ao governo de Nova York, nos Estados Unidos. A gente aí dos Estados Unidos, aí, trabalhando na campanha dele, já fazendo as articulações. Tudo isso, né, não tem nada por trás disso. Vamos ser ingênuos que essa gente aí, os cachorros loucos, não sei se eles percebem isso, só ficaram loucos mesmo, né, que é uma possibilidade maior, né, de pôr a bandeira nas costas e sempre, somos todos Lava Jato, somos todos Sérgio Moro, né, e por trás a faca entrando nas costas do povo, do país e tal. Gente imbecilizada. É exatamente o diapasão, o padrão, né, do discurso imbecil dos Bolsonaros aí, do pai, do filho, né, enfiando imbecilidade dentro da cabeça dessa gente e tira tudo o que tem de intelecto na cabeça dessa gente e ao mesmo tempo fortalece os brucutus e tal. Né? Os discursos lá dos lava-jatos, né, de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, seus esgotinhos nauseabundos, protagonista, MBL e tal, entra na cabeça dessa gente limpando tudo e botando outras coisas.
E ao mesmo tempo tudo isso vem para os bíceps e sai por aí, essa gente descerebrada. Esse é um sentido exato da coisa. Agora, o próprio Bolsonaro, né, diz aqui a matéria da revista Conjur, né, que foi um dos poucos deputados a votar contra o Marco Civil na internet, uma lei que reúne as responsabilidades e direitos dos usuários da internet. A lei aprovada em 2014, foi aprovada em 2014, na época da discussão, o Bolsonaro se disse a favor do vale tudo nas redes sociais. Essa história que ele fica falando aí, negando o que ele falou e tal, né, tem que ser muito idiota para acreditar nisso, tem que ser brucutu, né, gorila, gente sem cérebro. É isso aí, né, um militante da direita, para acreditar nisso. Né, já vai pegar as coisas, aparece aí, ó, ele tá falando uma coisa, mas lá atrás ele falou. E o programa de governo dele, o essencial? Né? É isso. Essa história do filho dele, por exemplo, que ele saiu aí dizendo o filho precisa de psiquiatra, se ele falou em fechar o STF. O Bolsonaro fala pior. Se ele vai aplicar isso, vai ter condições, né, a resistência patriótica, né? Quando invade um país, tem a resistência patriótica, o cérebro trabalhando, né? A democracia, a defesa da democracia, da civilização, dos direitos do povo. Né? Precisa medir a correlação de forças, inclusive entre eles, né? Se ele vai unificar, até agora tem unificado pelo programa entreguista aí, dos malandros, desse clube da direita e tal, mas até onde isso vai, nem os latrocidas de 64 conseguiram unificar tudo. Que é uma questão aí também de lógica, né? Agora, o que tem até agora é exatamente esse tipo de gente trabalhando, né, dentro, tentando pôr os trogloditas aí do Bolsonaro, os cachorros loucos, os gorilas, dentro de algum parâmetro, né? A Raquel Dodge, por exemplo, Procuradora-Geral da República, disse que pediu para a Polícia Federal instaurar um inquérito para apurar as empresas de tecnologias que têm disseminado de forma estruturada mensagens em redes sociais, tal, contra os candidatos, etc. E tal. Agora é o seguinte, tem um fato concreto, é isso que eu falei aqui, né? Vai no concreto. Não, vamos investigar tudo, porque estão atacando o Haddad, também estão atacando o Bolsonaro, precisa investigar tudo. Tá, investigue tudo. Agora, queremos resultados concretos, imediatos, e no imediato, que a eleição já está aí, no imediato o que tem é um ataque de gorilas, né, de cachorros loucos contra o Haddad, isso é concreto. Né? Eu falei aqui, como o Estadão saiu em defesa aí, né, dos cachorros loucos, o editorial que eu comentei aqui no vídeo passado, né, na linha do que falou o Jair Bolsonaro. A mesma coisa. Não entra, é essa história do Hugo Studart e tal, né, que não entra no mérito. Gente, a galinha no saco aí, você roubou a galinha? Não, a galinha? Não, eu não sou ladrão, eu não roubei. Né, você está mentindo, eu não sou mentiroso, é isso. Porque no concreto, é isso. Não tem cérebro, né, não tem argumento, é o berro. Ele fica berrando, é petista, é lulopetista, é de miúruco de Garanhuns, é não sei o quê, é quequequé, Deltan Dallagnol, né? Acabou de fazer mais um vídeo aí, faz toda semana, essas coisas ridículas dele. Quem é o Deltan? O Deltan. Né? Você vê que não tem consistência. Né? O cinismo, olha assim pra cara da pessoa, o cinismo se espalha assim todo. Gente abjeta. Né? Sérgio Moro, Carlos Fernando Santos Lima, né? Jair Bolsonaro e tal. É isso aí. A Raquel Dodge aqui, ó, com esse comportamento. Né? Também a presidenta lá do TSE, que devia ter uma postura mais firme, mais pulso numa situação como essa. Né? Eu estava vendo aí um vídeo, né, que tem esse Eduardo Jorge, que foi vice da Marina Silva, o Fernando Gabeira, esse, trânsfuga, né, virou um direitista, né, e falando aí da ditadura do proletariado, que quem defende, querendo dizer o seguinte, que tem quem defende a ditadura do proletariado, que é essa esquerda, né, o pessoal de esquerda aí, Fernando Haddad, Manuela Dávila, né, e a outra ditadura do Jair Bolsonaro, lá do Ustra, não sei o quê. Que é o mesmo argumento do Hugo Studart. Ditadura do proletariado, já falei isso aqui também, é um conceito filosófico, de respeito a classes e tal. Não é essa vulgarização, ou é uma ditadura ou outra ditadura. Agora a questão é o seguinte, o Eduardo Jorge não sabe disso, ele não sabe ler? O Fernando Gabeira não estudou, militou aí numa organização de esquerda, não estudou essa questão?
Hugo Studart, que se propõe a escrever um livro sobre isso, né, não estudou essas questões, não compreende isso? São burros? Ou são trogloditas? Ou são gorilas? Ou são canalhas? São hipóteses que a gente pode trabalhar aí. Muito distante da realidade, da verdade, fazendo manipulação, campanha para os trogloditas, o raciocínio de troglodita. Ditadura do proletariado, né, é uma ditadura e tal, não considera os outros fatores, né, a história, a filosofia, o conceito, os fundamentos do conceito. É o berro, isso aqui é berro. Para quê? Para alimentar os bíceps. Né, Hugo Studart, Fernando Gabeira e Eduardo Jorge. A Leila Cordeiro, me mandaram aí uma postagem dela no Facebook. Leila Cordeiro, que para quem não sabe, foi apresentadora aí do Jornal da Globo, formava com Eliakim Araújo, a dupla aí, né, no jornalismo da Globo. Ela mora em Miami, eles tinham se mudado para Miami, um negócio muito estranho, para fazer algum tipo de transmissão a partir de Miami, né, uma coisa muito obscura. E ela dizia, eu votei no Lula, eu achava o Lula bom, mandei até um presente pro Lula, com a bandeira do Brasil, não sei mais o que e tal, né, mas agora... E daí para frente vira cachorro louco, vira troglodita, né? Põe lá, inclusive, aqui ficam os petistas, a esquerda, todo mundo que não concorda com eles é fascista, né? Agora precisa dizer quem chama eles de fascista. Quando se diz que é fascista, tem uma fundamentação histórica. Eu tenho falado aqui o que é o fascismo, por que eles são fascistas. Não é berro, tá? Não é bíceps, é história. Né, são categorias, né, da teoria, filosóficas, etc., econômicas, tem fundamentação, por isso que eles são fascistas. Não é xingamento, é uma caracterização de um comportamento de fascista, de troglodita, de cachorro louco. A diferença entre o raciocínio e o berro, cérebro e bíceps. Né? Essa história do Bolsonaro aí defendeu o STF agora, como é que ele vai fazer tudo isso que ele tem prometido, que está no programa de governo dele, sem apelar para o totalitarismo, por rasgar a Constituição? Como é que eles deram o golpe na Dilma, o golpe na candidatura Lula, né? Não rasgando a Constituição, apagando o artigo 5º? Vai lá, qualquer um, vai lá no artigo 5º, veja o que está escrito lá e veja se isso tem alguma obediência no processo que levou o Lula a ser condenado e a ser preso. Agora, a essência de tudo isso aí é o tal do ajuste fiscal que eu tenho falado aqui, os interesses da rapinagem. Né? O Bolsonaro é isso aí. A Leila Cordeiro diz, a pauta de esquerda que foi saturando o país, ficou totalitária, não sei o quê. O que é a pauta de esquerda? Defesa dos negros, dos índios, das mulheres, das crianças, né, da democracia, do progresso social, da soberania e tal. Isso é ser totalitário? Isso é a ditadura do proletariado na visão aí desses trogloditas. Defender a democracia. Então eles querem que sim, não defendam nada disso, não, nada de defender mulher, negro, índio, a soberania do Brasil e tal, se rendam. A questão está posta no debate da direita, da mídia, dos aparelhos ideológicos nesses termos. Essas reformas neoliberais aí, né? Quer dizer, quando eles se propõem a fazer reforma neoliberal, eles estão fazendo o quê? Eles vão tirar tudo do povo, vão cobrir aí o que eles chamam de déficit primário, eu tenho falado isso aqui, depois cria uma situação para continuar explorando o povo e saqueando o país. E não quer que esteja reação, não tenha os vermelhos, como eles dizem aí. É isso. Num regime de direita é impossível ter estabilidade política, é impossível. Não tem como. Num regime democrático, de esquerda, mais progressista e tal, é possível incorporar todo mundo. E vai fazendo um processo natural, de desenvolvimento, de evolução, de harmonia, podemos dizer assim, social. A questão é essa. Esse clube privado aceita isso? É evidente que não aceita, porque atinge os seus privilégios. E aí qual é a reação deles? É usar o bíceps e o berro, como está fazendo aí Bolsonaro e a sua militância. É importante refletir sobre isso, para a gente entender exatamente qual é a lógica que está movendo esse processo eleitoral e qual vai ser a lógica que vai reger aí um período aí daqui para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, ganhando o Fernando Haddad ou ganhando o Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.